O reino animal é tão impressionante quanto implacável. Mesmo pessoas famosas e bem-sucedidas não estão livres quando a natureza decide agir. Hoje, vamos explorar 5 histórias reais e assustadoras onde a fama não foi suficiente para escapar da força selvagem. Número 1. O ataque fatal no corredor de luxo. A história nos leva para São Francisco, Califórnia, em 26 de janeiro de 2001, em uma tarde fria e aparentemente comum no elegante bairro de Pacific Heights. Era um daqueles lugares onde tudo transmite segurança, silêncio e sofisticação. No entanto, dentro de um prédio residencial de alto padrão, uma tragédia extremamente violenta e inesperada estava prestes a acontecer, marcando para sempre a história da cidade. A vítima era Diane Whipple, uma atleta talentosa e treinadora de lacrosse de 33 anos. Nascida em Princeton, Nova Jersey, e criada pelos avós em Nova York, Diane demonstrava desde cedo uma habilidade impressionante no esporte. Ao longo de sua carreira, representou os Estados Unidos 2 vezes na Copa do Mundo de Lacrosse Feminino e chegou muito perto de garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de 1996, o que já mostrava o nível extraordinário de seu desempenho. Aos 2001, Diane ocupava o cargo de treinadora principal da equipe feminina de lacrosse do St. Mary's College, em Moraga. Ela vivia com sua parceira de longa data, Sharon Smith, e era descrita por todos como uma pessoa dedicada, gentil e extremamente respeitada tanto no ambiente acadêmico quanto no esportivo. Naquele dia, sua rotina parecia completamente normal. Ela retornava para casa após fazer compras, carregando sacolas enquanto caminhava tranquilamente pelo corredor do prédio em direção ao seu apartamento. Ao mesmo tempo, em outro ponto do corredor, seus vizinhos, os advogados Robert Knoll e Marjorie Knoller, estavam lidando com seus 2 cães da raça presa canário, chamados Bane e Era. Esses animais não eram comuns. Eram extremamente grandes, fortes e imponentes. Bane pesava cerca de 63 kg, enquanto Era chegava perto de 45 kg. Criados originalmente para combate, esses cães tinham um histórico preocupante e estavam ligados a um membro violento da gangue Aryan Brotherhood, Paul Cornfed Schneider, com quem seus donos mantinham uma relação incomum. Durante meses, diversos moradores do prédio já haviam expressado preocupação com o comportamento agressivo dos cães. Houve relatos de intimidação, ameaças e até episódios de mordidas. Um passeador de cães chegou a alertar diretamente os donos sobre o risco e recomendou o uso de focinheiras, mas, mesmo diante desses avisos claros, nenhuma medida efetiva foi tomada para evitar um possível desastre. Quando Diane passou pelo corredor, tudo mudou em questão de segundos. Sem aviso, Bane avançou com extrema violência. O ataque foi repentino, brutal e completamente fora de controle. Testemunhas relataram que os gritos desesperados de Diane ecoaram pelo prédio, criando uma cena de puro pânico. A agressão foi devastadora. Diane sofreu 77 mordidas distribuídas pelo corpo, atingindo braços, pernas e torso. Apenas o couro cabeludo e as solas dos pés permaneceram intactos. Sua garganta foi gravemente dilacerada. Vizinhos tentaram intervir de forma desesperada, arriscando a própria segurança para afastar o animal. Equipes de emergência chegaram rapidamente ao local, mas, apesar dos esforços, Diane não resistiu à enorme perda de sangue. No mesmo dia, Bane foi sacrificado, e Era foi apreendida e posteriormente também sacrificada. A reação do público foi imediata e intensa. A indignação cresceu rapidamente, pois ficou claro que não se tratava de um acidente imprevisível, mas de uma tragédia anunciada. Os cães já eram conhecidos como perigosos, e seus donos haviam sido alertados repetidamente. Em março de 2001, as autoridades formalizaram as acusações. Marjorie Knoller foi acusada de homicídio de 2º grau e homicídio culposo, enquanto Robert Knoll respondeu por homicídio culposo. Ambos também foram condenados por manter um animal considerado perigoso. O caso ganhou enorme repercussão nacional, sendo transferido para Los Angeles devido à sua visibilidade. Durante o julgamento, Knoller afirmou ter tentado impedir o ataque e chegou a sugerir que o perfume de Diane poderia ter provocado a reação dos cães, uma declaração que gerou ainda mais revolta pública. Em 2002, ela foi condenada por homicídio de 2º grau com dolo implícito, por ter plena consciência do risco e, ainda assim, ignorá-lo. Após anos de recursos, a condenação foi mantida e, em 2008, ela recebeu uma sentença de 15 anos à prisão perpétua.
Robert Null cumpriu cerca de 4 anos, foi libertado em 2003 e faleceu em 2018. Sharon Smith entrou com um processo civil e recebeu uma indenização significativa, destinando parte do valor ao programa de lacrosse do St. Mary's College. Esse caso se tornou um marco jurídico importante, estabelecendo que donos de animais podem ser responsabilizados criminalmente quando ignoram riscos claros. Número 2. O ataque raro que chocou o Canadá. Agora seguimos para 27 de outubro de 2009, na famosa Skyline Trail, localizada na Nova Escócia, Canadá. Trata-se de uma trilha de aproximadamente 6,9 quilômetros que percorre o Parque Nacional Cape Breton Highlands, um dos cenários naturais mais impressionantes do país. O local é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, especialmente durante o outono, quando as folhas ganham tons vibrantes de vermelho e dourado, atraindo turistas de todas as partes. Naquele dia, porém, a tranquilidade do ambiente seria interrompida por um evento extremamente raro e perturbador. A vítima era Taylor Mitchell, uma jovem cantora folk de 19 anos, natural de Toronto. Poucos meses antes, ela havia lançado seu álbum de estreia, For Your Consideration, recebendo elogios por suas composições sensíveis, letras poéticas e uma voz calorosa e autêntica. Durante o verão daquele ano, Taylor se apresentou no renomado Winnipeg Folk Festival, onde encantou o público e consolidou seu nome como uma das artistas mais promissoras da nova geração da música canadense. Em meio a uma turnê pela Nova Escócia, ela decidiu aproveitar um dia de folga para fazer uma caminhada pela Skyline Trail, buscando inspiração na natureza que tanto influenciava suas músicas. Por volta das 15 horas, outros visitantes a viram caminhando de volta em direção ao estacionamento. Pouco tempo depois, um casal americano que também estava na trilha notou algo incomum: 2 coiotes com um comportamento estranho. Em vez de fugir como normalmente fariam, os animais permaneceram parados, encarando fixamente, demonstrando uma ousadia incomum. Minutos depois, gritos desesperados ecoaram pela trilha. Taylor havia sido atacada. Pelo menos 2 coiotes avançaram contra ela enquanto caminhava sozinha. A cena encontrada posteriormente era caótica. Seus pertences estavam espalhados pelo caminho, incluindo chaves, um pequeno canivete e peças de roupa rasgadas, evidências de uma luta intensa e desesperada. Mais adiante, outros visitantes encontraram Taylor gravemente ferida, com um dos coiotes ainda nas proximidades. Conseguiram afastar o animal e imediatamente chamaram socorro. Ela foi levada a um hospital local e, em seguida, transferida de helicóptero para um centro médico maior em Halifax. Apesar dos esforços intensivos da equipe médica, os ferimentos eram severos demais. Taylor morreu naquela mesma noite devido à perda massiva de sangue. Ela tinha apenas 19 anos, com uma carreira promissora pela frente que foi interrompida de forma trágica. As investigações confirmaram algo surpreendente. Esse foi o primeiro caso registrado de um adulto morto por coiotes no Canadá e apenas o segundo em toda a América do Norte. Normalmente, esses animais evitam o contato com humanos, o que tornou o caso ainda mais intrigante. Especialistas sugeriram algumas possíveis explicações. Uma delas era que os coiotes poderiam ter sido alimentados por visitantes, o que os fez perder o medo natural das pessoas. Outra hipótese apontava mudanças no comportamento dos coiotes da região, que passaram a caçar presas maiores, tornando-se mais ousados e agressivos. Autoridades capturaram 5 coiotes na área, e testes de DNA confirmaram que pelo menos 3 deles participaram do ataque. A trilha foi temporariamente fechada, enquanto medidas de segurança eram avaliadas e reforçadas. A morte de Taylor causou grande comoção no Canadá e no meio musical. Ela havia sido indicada a prêmios importantes como artista revelação. Seu funeral reuniu familiares, amigos e fãs que prestaram homenagem a uma jovem talentosa, cuja carreira estava apenas começando. Hoje, sua memória continua viva através de iniciativas que apoiam a música e a educação ambiental. Sua história permanece como um lembrete impactante de que, mesmo nos lugares mais belos e aparentemente tranquilos, a natureza exige respeito, cautela e compreensão. Número 3. O encontro mortal na savana africana. Agora seguimos para agosto de 2001, no Parque Nacional Tsavo East, no Quênia, uma imensa área de natureza selvagem conhecida por suas planícies extensas, clima quente e pela presença marcante de grandes animais como elefantes, leões e girafas.
É um dos destinos mais procurados por turistas que desejam vivenciar um safari autêntico no coração da África. Entre os visitantes estava Jacques Boxberger, um dos corredores de média distância mais respeitados da França. Nascido em 1949, ele construiu uma carreira impressionante no atletismo. Ainda jovem, aos 19 anos, quebrou o recorde mundial júnior dos 1.500 metros, um feito que rapidamente o colocou em destaque no cenário esportivo internacional. Ele competiu nas Olimpíadas de 1968, realizadas na Cidade do México, onde terminou em sexto lugar na final, um resultado extremamente significativo considerando o nível da competição. Ao longo das décadas seguintes, participou de 4 edições dos Jogos Olímpicos, entre 1968 e 1984, além de conquistar vitórias importantes, como 2 edições da Maratona de Paris e a Maratona de Marrakech, em 1987. Também acumulou diversos títulos nacionais, consolidando seu nome como um dos grandes atletas franceses de sua geração. Mesmo enfrentando uma grave lesão no joelho durante o serviço militar, Boxberger demonstrou resiliência e determinação, conseguindo retornar às competições em alto nível. Fora das pistas, era conhecido como um homem dedicado à família e apaixonado por fotografia, especialmente por registrar paisagens e momentos únicos da natureza. Naquele verão, ele viajava pelo Quênia ao lado da esposa e da filha, aproveitando a oportunidade para explorar a fauna africana e capturar imagens impressionantes. Em uma tarde tranquila, próximo à região de Voi, a família decidiu parar para um piquenique. O ambiente parecia seguro e nada indicava qualquer perigo imediato. Movido por sua paixão pela fotografia, Boxberger avistou um elefante a certa distância e decidiu se aproximar para conseguir um registro mais detalhado. Ele caminhou cerca de 180 metros, afastando-se do carro, acreditando estar em uma posição segura para filmar o animal, que aparentava estar calmo enquanto se alimentava. No entanto, elefantes são animais extremamente inteligentes e sensíveis, e podem reagir de forma agressiva quando se sentem ameaçados ou surpreendidos. Em questão de segundos, a situação mudou drasticamente. O elefante alterou sua postura, demonstrando sinais claros de alerta, e então iniciou uma carga repentina em direção a Boxberger. Testemunhas relataram que o ataque aconteceu de forma extremamente rápida. O animal alcançou o atleta, envolveu seu corpo com a tromba e o lançou violentamente contra uma árvore. O impacto foi tão forte que ecoou pela savana. Em seguida, o elefante o pisoteou repetidamente com seu peso esmagador. A cena foi presenciada por sua esposa e filha, que assistiram em choque absoluto, incapazes de intervir diante da força do animal. Guardas do parque e guias turísticos foram acionados rapidamente, mas, quando chegaram, já era tarde demais. Boxberger morreu no local, aos 52 anos de idade. A notícia se espalhou rapidamente pela França e pelo mundo esportivo, causando grande comoção. Muitos destacaram a ironia trágica da situação. Um atleta que havia superado desafios físicos intensos e competido nos maiores palcos do esporte mundial perdeu a vida em um momento de lazer, diante da força imprevisível da natureza. Anos depois, sua filha Claire Boxberger seguiu carreira no atletismo, mantendo viva a memória e o legado do pai. Para fãs e colegas, sua morte não foi apenas um acidente isolado, mas um lembrete poderoso de que, ao entrar no território selvagem, mesmo os mais experientes estão sujeitos aos riscos que a natureza impõe. Número 4. O homem que viveu entre ursos. Agora viajamos para outubro de 2003, nas regiões remotas e selvagens do Alasca, dentro do Parque Nacional Katmai, um local conhecido por sua paisagem intocada e pela alta concentração de ursos pardos. É um ambiente onde a beleza natural impressiona, mas onde o perigo está sempre presente. Timothy Treadwell, nascido em 1957, passou mais de uma década retornando a esse local durante os verões, vivendo próximo aos ursos e registrando sua rotina. Para muitos, ele era um defensor apaixonado da vida selvagem, alguém que buscava mudar a forma como as pessoas enxergavam esses animais. Para outros, era alguém que ultrapassava limites perigosos, colocando a própria vida em risco de maneira imprudente. Antes de se tornar conhecido por sua convivência com ursos, Timothy sonhava em ser ator em Hollywood. Após enfrentar diversas frustrações e não conseguir alcançar o sucesso desejado, decidiu reinventar completamente sua vida. Criou para si uma nova identidade como protetor dos ursos,
mergulhando profundamente nesse estilo de vida. Sua personalidade carismática e entusiasmada chamou atenção. Ele passou a dar palestras em escolas, apareceu em programas de televisão e cofundou a organização Grizzly People, com o objetivo de promover a conservação e a educação ambiental. Sempre com uma câmera em mãos, registrava praticamente todos os momentos de sua convivência com os animais, acumulando horas de gravações. Em 2003, Timothy não estava sozinho. Ele estava acompanhado de sua namorada, Amy Huguenard, de 37 anos, que trabalhava como assistente médica. Amy admirava a dedicação dele, mas não compartilhava totalmente do mesmo nível de conforto em relação aos ursos. Ainda assim, decidiu acompanhá-lo naquela jornada. Naquele ano, eles escolheram acampar em uma área isolada chamada Kaflia Bay, conhecida por ser especialmente perigosa, principalmente no final da temporada. Nesse período, os ursos se tornam mais agressivos devido à escassez de alimento antes da hibernação. Normalmente, Timothy encerrava suas expedições até o fim de setembro, mas dessa vez, decidiu permanecer por mais tempo, buscando registrar mais imagens dos animais que tanto admirava. Essa decisão acabou sendo fatal. Na noite de 5 de outubro, um grande urso macho, posteriormente identificado como Urso 141, entrou no acampamento. O ataque foi repentino e extremamente violento. A câmera do casal estava ligada, mas com a tampa na lente, o que impediu a captura de imagens. No entanto, o áudio registrou toda a tragédia. Os gritos de Timothy, os rugidos do urso e os esforços desesperados de Amy tentando afastar o animal. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram uma cena devastadora. Os restos mortais de ambos estavam próximos à barraca destruída. Um braço de Timothy, ainda com o relógio funcionando, foi encontrado separado. Dentro do estômago do urso, havia restos humanos e roupas, confirmando a brutalidade do ataque. Por questões de segurança, outro urso que estava nas proximidades também foi abatido. O caso chocou profundamente a opinião pública, especialmente porque a região não registrava ataques fatais havia cerca de 85 anos. Em 2005, o diretor Werner Herzog lançou o documentário Grizzly Man, utilizando as gravações feitas por Timothy. O filme trouxe à tona um intenso debate. Ele era um defensor corajoso ou alguém que ignorou perigos evidentes? Independentemente da interpretação, sua história evidencia o quão delicada é a relação entre humanos e animais selvagens. Ao cruzar essa linha, o risco é sempre real. Número 5. O dia em que o caçador de crocodilos caiu. Nossa última história nos leva para 4 de setembro de 2006, nas águas cristalinas de Queensland, na Austrália, mais especificamente na região de Bat Reef, próxima a Port Douglas, dentro da famosa Grande Barreira de Corais. Um cenário paradisíaco conhecido mundialmente por sua beleza natural, biodiversidade marinha e águas azul turquesa, que naquele dia se transformaria no palco de uma tragédia que chocaria o mundo inteiro. Steve Irwin, aos 44 anos, era um dos nomes mais reconhecidos do planeta quando o assunto era vida selvagem. Conhecido como o caçador de crocodilos, ele construiu uma carreira única, combinando educação ambiental com entretenimento. Com seu jeito energético, sorriso marcante e entusiasmo contagiante, ele conseguiu transformar documentários sobre animais em algo acessível, emocionante e inspirador para milhões de pessoas ao redor do mundo. Vestindo seus característicos shorts caqui, Steve se tornou um símbolo global da conservação da natureza. Ele não apenas mostrava animais perigosos, mas também ensinava sobre respeito, preservação e a importância de proteger os ecossistemas. Sua influência ultrapassava a televisão, impactando gerações inteiras. Naquele dia, Steve e sua equipe estavam trabalhando em um novo projeto chamado Ocean's Deadliest. Diferente de suas gravações habituais, que frequentemente envolviam encontros intensos com crocodilos e cobras venenosas, esse projeto tinha uma proposta mais tranquila, focada na vida marinha da Grande Barreira de Corais. Inicialmente, as condições climáticas não estavam favoráveis, o que obrigou a equipe a mudar os planos. Foi então que decidiram seguir para Bat Reef, uma área rica em vida marinha, onde seria possível continuar as gravações. Ali, Steve avistou uma grande arraia deslizando suavemente pelo fundo arenoso do oceano. A arraia tinha aproximadamente 2 metros de largura e se movia com tranquilidade, criando a impressão de um momento seguro e ideal para capturar imagens de perto.
Sabendo que esses animais geralmente são dóceis e evitam o contato com humanos, Steve decidiu se aproximar lentamente para conseguir uma filmagem mais detalhada. Com o cinegrafista Justin Lyons registrando tudo, Steve se posicionou logo acima da arraia, mantendo uma distância que, até então, parecia segura. Por alguns instantes, tudo permaneceu calmo. O animal continuava seu movimento natural, e nada indicava qualquer reação agressiva. Mas, em questão de segundos, a situação mudou completamente. A arraia, sentindo-se ameaçada ou encurralada, reagiu de forma instintiva. Com um movimento rápido e poderoso, ela arqueou sua cauda e começou a golpear repetidamente. O ferrão, afiado e venenoso, atingiu Steve várias vezes em rápida sucessão. Um dos golpes foi fatal, perfurando diretamente seu coração. Segundo relatos, o ataque aconteceu em um piscar de olhos, com uma velocidade impressionante, quase impossível de prever ou evitar. A equipe entrou em desespero imediato. Steve foi rapidamente retirado da água e levado para o barco, onde tentaram reanimá-lo realizando procedimentos de emergência. Apesar de todos os esforços, os ferimentos eram graves demais. De acordo com o cinegrafista, as últimas palavras de Steve foram simples e devastadoras. Ele disse que estava morrendo. Pouco depois, ele faleceu, deixando o mundo em choque. A notícia se espalhou rapidamente, alcançando todos os continentes em questão de horas. Milhões de pessoas ficaram incrédulas. Para muitos, era difícil aceitar que alguém tão experiente, que havia enfrentado alguns dos animais mais perigosos do planeta, tivesse perdido a vida para uma criatura geralmente considerada inofensiva. Homenagens vieram de todos os cantos do mundo. Líderes, celebridades e fãs expressaram sua tristeza e admiração. Um grande memorial foi realizado no Australia Zoo, reunindo milhares de pessoas e sendo transmitido para milhões de espectadores. Steve Irwin foi lembrado não apenas como um apresentador, mas como um verdadeiro educador, conservacionista e defensor incansável da natureza. Sua paixão pelos animais e sua capacidade de inspirar pessoas deixaram uma marca profunda na sociedade. Nos anos seguintes, sua família continuou seu legado. Terry, Bindi e Robert Irwin assumiram a missão de expandir os projetos de conservação, mantendo viva a essência do trabalho iniciado por Steve. Para ele, aquele dia deveria ser apenas mais uma gravação em um ambiente que ele amava. No entanto, acabou se tornando uma das perdas mais impactantes da história da televisão e da conservação ambiental. A história de Steve Irwin permanece como um lembrete poderoso de que, por mais experiência que alguém tenha, a natureza nunca deixa de ser imprevisível. Ainda assim, seu legado continua vivo, inspirando milhões a respeitar, proteger e valorizar o mundo natural. E essas foram algumas das histórias mais chocantes onde a natureza mostrou sua força de forma brutal e imprevisível. Por mais que a gente admire os animais e a beleza do mundo selvagem, é impossível esquecer que estamos entrando no território deles. E lá, as regras são diferentes. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual dessas histórias mais te impactou? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!